Bom dia a todos, muito bom dia. Nesta segunda-feira estamos iniciando nosso primeiro dia do curso Formação em Ótica. Então sejam muito bem-vindos. Essa turma aqui, nós estamos até já com o grupo do WhatsApp ativado. Todas as informações nós iremos enviar lá pelo grupo, ok? Então acompanhem, coloque lá para fixar o grupo, para acompanharem todas as informações. Então, pessoal, para a gente iniciar, bom, primeiro me apresentar, né? Meu nome é Priscila Cavina, eu sou do Núcleo de Treinamentos e vou acompanhá-los aqui durante este curso. Ao todo, ele tem 8 módulos, certo? Então, todos vocês fizeram a inscrição, fizeram lá a provinha, né? Então, já passaram pela primeira etapa, que foi essa, certo? Coloquem aqui no chat, na parte de baixo, vocês têm uma barra, você que está assistindo pelo celular, pelo computador, tem uma barra com alguns ícones. Clica lá no ícone chat e coloca o seu nome e a sua loja. Isso é muito importante para a gente poder acompanhar quem que está assistindo aqui com a gente, quem que está online, porque tem o nome de vocês aqui nos participantes, mas tem alguns nomes que não estão configurados ou não estão com a loja, tá bom? Nós iremos acompanhar, então, a presença de vocês pelo chat. Então, entrou aqui, ficou online com a gente, já coloca o seu nome, a sua loja. Quem está assistindo na loja com todo mundo junto, coloca o nome de todo mundo, tá certo? Que a gente vai acompanhar lá com a inscrição de vocês. Bom, quando vocês foram fazer a inscrição, tinha a provinha, né, o teste de conhecimentos básicos em ótica, todos vocês fizeram. E como que funcionava? Existe uma nota de corte para a gente poder separar as turmas, ok? Então, quem acertava menos de 100% entrava para a turma básica e quem acerta 100% entra para a turma intermediária. Então, todos que estão aqui participaram dessa prova e vocês estão aqui na turma básica, ok? Ou seja, algum dos pontos da prova, do teste, teve algum erro. E eu já vou antecipar para vocês, tá bom? A maioria dos erros foi lá naquela questão final de interpretação de receitas. E você deve estar pensando, nossa, não é possível que eu errei a interpretação. Você que às vezes errou só esse ponto, né? Não é possível que eu tenha errado a interpretação. Ou então, ai, nossa, Priscila, errei o final, eu estava nervosa, né? Acontece. Então, este é o momento de você participar aqui deste curso. Por quê? Imagina um médico. O médico ele vai fazer uma cirurgia, ele tem ali um milímetro que ele não pode errar. Aqui nós somos uma venda, né? Não uma cirurgia, mas nós temos uma responsabilidade muito grande com a saúde visual das pessoas. Então, o nosso propósito, né, é cuidar da saúde visual para transformar a vida das pessoas. Então, a gente tem essa responsabilidade de aprender sobre a parte técnica. Por isso que o Mercadão está disponibilizando aqui este curso Formação em Ótica. Nós reservamos aqui um especialista que é preparado para passar todas essas informações para vocês, porque realmente a gente tem essa responsabilidade. Até antes de começar, vou já contar aqui para vocês, enquanto o restante do pessoal entra. Uma vez eu fui até uma loja e o cliente era uma mãe com uma filha. Aqui quem já participou do TNE vai saber que eu contei essa história. Entrou uma mãe e uma filha, e a filha era criança, tinha estrabismo. E quando tem estrabismo na infância, você corrige utilizando óculos, né? Essa mãe tinha ido numa outra ótica e a vendedora, ela, na hora de fazer essa venda, ela trocou o olho direito pelo olho esquerdo. Aumentou em 60% o estrabismo da criança. Então, assim, às vezes foi um erro de atenção, às vezes foi um erro da parte técnica, mas olha só a importância, a responsabilidade que vocês têm com o cliente, certo? Então, por isso que nós estamos disponibilizando aqui, e é muito importante. Ao final, nós vamos fazer os controles de presença, vai ter a avaliação final, é realmente um curso para vocês, tá? No final,
Quem concluir vai poder entrar para a próxima turma, que é a turma do intermediário. Então, nós vamos sempre estar abrindo novas turmas e somente quem concluir o básico pode entrar para o intermediário, tá bom? Como que vai funcionar? No final aqui do curso, nós são ao todo 8 módulos, vocês vão ter a avaliação final, o teste final, que vai ser baseado em tudo que a gente vai passar aqui, em tudo que vocês já vão ter competência para acertar 100%. Com essa avaliação final, vocês vão ter o certificado, ok? Então, vocês participaram de todos os cursos e vão estar validados para participar da turma do intermediário, tá bom? Falar um pouquinho sobre a presença. Vocês já deram um primeiro passo, que foi se inscrever, foi estar aqui nesse primeiro dia. Nem todos que se inscreveram estão aqui, então entenda que você já deu aí um grande passo. E curso é igual academia, né, gente? Não adianta nada se matricular e não ir que o resultado não vai vir. Então, são 8 módulos ao todo. Participem aqui, reservem toda segunda-feira, 8 horas, esse período da manhã, para vocês realmente se capacitarem. Ótica é um ramo que a gente fala que uma vez que você aprendeu, você nunca mais fica desempregado, né? Porque é um ramo que realmente é serviço essencial. Então, é muito importante para a sua carreira. Não é nem você pensando nas suas vendas no Mercadão, mas é realmente para a sua carreira. Todo o material que vocês vão ver aqui, vocês vão receber, tá bom? Então, bom, recados dados, tem o pessoal aí entrando, mas vou dar continuidade aqui ao nosso primeiro dia, apresentando para vocês o especialista do nosso curso, que é o William Mike. Seja muito bem-vindo, William. Bom dia, pessoal. Segundou com maratona, formação em ótica básica, não é? Segundou, né? É muito prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é William Mike, eu faço parte aqui do time de consultoria do Mercadão, né? E a gente elaborou esse curso aí pensando principalmente em você, né? Que começou nesse ramo ótico, né? Que ainda não era do ramo ótico, veio para esse ramo tão maravilhoso, que eu costumo dizer, e quer adquirir um conhecimento, quer adquirir um conhecimento técnico, um conhecimento básico para poder desenvolver bem o seu trabalho aí na loja, né? A gente costuma dizer que, eu gosto de falar que ninguém nasce sabendo, né? Como a gente diz, né? Ninguém nasce com conhecimento. Conhecimento se adquire, né, pessoal? Eu costumo falar nos meus treinamentos, né, que vocês já viram médico nascer médico, né? Vendedor nascer vendedor, comerciante nascer comerciante? Não, né? Todo mundo aprende na vida. Ninguém nasce médico, ninguém nasce vendedor, todo mundo adquire o conhecimento. E eu já passei por esse período que vocês estão passando agora, né? Um dia todo mundo começou na ótica, né? E a gente sabe da dificuldade que é no começo. Eu lembro no começo que logo que eu entrei na ótica, eu começava a olhar aquela receita, aquela tabela, eu olhava e falava, meu Deus do céu, eu nunca vou aprender isso, né? Eu nunca vou conseguir isso. É muita coisa, não é verdade? Eu imagino que vocês têm esse sentimento também, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? Todo mundo passa por isso, eu passei e imagino que vocês estão passando, e a gente está aqui para poder tornar esse momento mais fácil para vocês, né? Para que vocês possam já de cara, assim, na unidade de vocês, já poder ter um entendimento de uma interpretação de receita, um conhecimento do olho humano e todas as outras pautas que a gente vai passar aqui para vocês. Bom, pessoal? Bom. Inclusive, pessoal, o que acontece? Muitos de vocês aqui estão participando, eu sei que vocês já vendem, né? Vocês já estão aí, ó, tô vendo o pessoal na loja. Então, muitos de vocês já têm alguns conhecimentos, né? Às vezes já tem alguns anos de ótica. Eu sei pessoas até que têm muitos anos, têm 20 anos aí de ótica e está aqui com a gente. O que acontece? Nesse ramo, muitas das vezes, a gente aprende como? Quebrando a cabeça, não é verdade?
Então, alguns termos que você aprendeu, algumas coisas que você aprendeu aí no dia a dia. Agora é hora de você formalizar todo esse conhecimento, compilar, entender o que realmente era o que você aprendeu. Às vezes, algumas coisas aqui você já sabe, algumas vão ser novidade, algumas você vai desconstruir. Então, é muito importante para você aí que tem experiência, que conhece um pouquinho, já vende ótica, você, assim, ó, limpa a cabeça agora, imagina que você é um papel em branco. Por quê? A gente só aprende quando a gente entende que a gente não sabe tudo. Então, agora é o momento. Você está aqui com a gente, aproveite, certo? Então, vamos lá, Mike, com você. Show de bola, Priscila. Muito obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de ótica, do nosso trabalho, né, do nosso dia a dia, a gente não pode esquecer do principal órgão do nosso trabalho, né, que é o nosso olho humano, né? Então, para a gente chegar todo num processo de interpretação de receita, de saber o que é uma miopia, de saber o que é uma hipermetropia, a gente tem que conhecer o nosso olho humano. Não adianta nada eu saber o que é uma hipermetropia, uma miopia, uma presbiopia, sem saber de onde ela vem, sem saber de onde ela começou, sem saber qual o local do nosso olho, né? Que acontece todo esse processo aí, que acarreta numa receita, que é o nosso negócio hoje, tá? Então, hoje a gente vai começar falando do nosso olho humano, né? Um dos principais órgãos aí do nosso corpo, o nosso olho humano. Só abrir a tela aqui. Pessoal, o som está ok? Coloquem um ok aqui no chat. Então, vamos lá, pessoal. O nosso olho humano, né? Quem olha assim ele somente de fora, somente visualmente, né? A gente não consegue entender toda a estrutura que tem por trás dele, né? Todas as funções do nosso olho humano. E, como eu já disse, hoje ele é um dos nossos órgãos mais importantes do nosso corpo, né? É o órgão que dá a visão, é o órgão que faz a gente enxergar a nossa vida do jeito que a gente vê, é o órgão que faz a gente enxergar uma percepção de cores melhor, né? Então, hoje, ele é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo e, principalmente, do nosso ramo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse órgão muito importante chamado o olho humano. Olha que bonito esse carinha aqui, né? Vamos lá, pessoal. Então, o nosso olho humano, tá? Ele tem uma estrutura incrível, como vocês podem ver aqui nesse slide, tá? Ele existe vários componentes e cada componente ele tem uma função, tá? Então, você pode ver aqui, a gente vai falar alguns principais componentes dele que vai poder interagir com as nossas receitas, né? Que cada função que ele tem, né? Cada órgão interno dele, ele vai ser direcionado para um tipo de ametropia, né? Que são as hipermetropias, as miopias, os astigmatismos da vida, vamos dizer assim. Então, cada órgão interno dele, ele tem uma função direcionada para isso, tá? Então, o nosso olho humano, ele é responsável, tá? Pela nossa visão. Apesar de ser simples, eles possuem estruturas que garantem a nossa captação de imagem. É um órgão muito complexo e formado por várias partes que vão fazer essa captação que a gente está vendo aqui no nosso slide. Vamos lá. Então, o primeiro item que a gente vai falar aqui é da nossa córnea, pessoal. Tá? A córnea é a parte transparente do nosso olho, constituída por uma fina e resistente membrana. Tá? Ela fica ali entre a nossa íris, como você pode ver na nossa setinha aqui no nosso slide, e ela tem uma função muito importante e algumas ametropias do nosso olho acontecem na córnea, né? Vamos dizer assim, um exemplo, o astigmatismo, né? O astigmatismo que você vê na receita, no seu dia a dia, ele acontece exatamente nesse órgão que você está vendo aqui, chamado córnea. Mais para frente a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre essa questão do astigmatismo. Então, ela é essa parte transparente do nosso olho ali, que reveste a nossa íris e a nossa pupila. O próximo item do nosso
do nosso olho humano, né, a gente chama de cristalino, né, ou a nossa lente natural do nosso olho, né. O cristalino, ele é um disco, ele é como se fosse uma lente mesmo, parecido com uma lente de contato mesmo, uma lente natural, tá? Ele é um disco transparente, ele fica localizado, pessoal, atrás da íris, né? A função dele é realizar a acomodação para poder alterar a forma de garantir a focalização de imagem. É como assim, William? Para quem não sabe, pessoal, o que é acomodação? Acomodação é aquele movimento que o nosso olho faz quando você está enxergando para longe e automaticamente você precisa enxergar para perto, né? Você pode fazer o teste aí, pode olhar numa imagem um pouco distante, né? E agora só no movimento do olho você foca numa imagem perto. Fica fazendo esse movimento, longe e perto, longe e perto, longe e perto. Isso se chama acomodação, tá? E essa acomodação, ela é feita por esse órgão do nosso olho chamado cristalino. E é aí onde vai acontecer a nossa famosa presbiopia. A presbiopia acontece nesse nosso órgão chamado cristalino, tá? Então a gente vai poder falar um pouquinho mais para frente dele, mas é um dos órgãos muito importantes do nosso corpo. É onde geralmente acontece a catarata, né? A catarata, na verdade, ela é uma opacificação do cristalino. Essa lente, esse órgão, ele fica opaco, né? E quando a pessoa tem uma catarata, esse cristalino é retirado, essa lente natural é retirada do nosso olho e é colocado uma lente ali genética, uma lente para poder compensar esse olho que teve essa opacidade. Então, o cristalino também é um órgão muito importante do nosso olho, onde acontece principalmente essa doença da catarata e onde acontece quando chega uma pessoa lá com uma receita de multifocal, vamos dizer assim, né? A presbiopia, né? Ela acontece nesse órgão chamado cristalino. William, como que acontece essa presbiopia nesse cristalino? Como que funciona isso? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas só para vocês entenderem que esse órgão ele é responsável principalmente pelo nosso uso de multifocais, está centralizado aqui no nosso cristalino. Alguns chamam de cristalino, alguns mais antigos de ótica podem chamar de lente, tá? A lente natural do nosso olho. Tá? Depois a gente tem a íris, né? A íris é o famoso colorido do nosso olho, né? Ele é um disco diversamente colorido que ele envolve a pupila, tá? Então você pode ver que a pupila é esse pontinho preto que a gente tem no nosso olho, vamos dizer assim, que a gente usa para as nossas medidas, tá? Mas em volta dela a gente tem a íris, né? Além de ter a beleza natural das cores, né? Aquele olho azul, aquele olho verde que a gente fala, aquele olho castanho, né? Ele é denominado aqui na íris. A íris é o que dá a cor dos olhos. Mas uma função mais importante que ela tem, além de dar aquele olho azul, aquele olho verde bonito, ela envolve a pupila, tá? Então, ela é uma membrana que protege a pupila, que onde vai ser feita a entrada de luz. Então, ela é um órgão muito importante, principalmente para suportar ali e poder segurar a nossa pupila de uma maneira que ela fica mais fixa no nosso olho. Tá bom, pessoal? Então, a íris, ela é um órgão muito importante também do nosso olho. O próximo órgão que a gente fala aqui do nosso olho é a pupila, né? Que a gente acabou de falar, né? A pupila, ela é uma membrana ali, ela é revestida pela nossa íris, tá? E a nossa pupila, ela é um dos principais órgãos do olho humano, vamos dizer assim, né? A gente vai falando aqui, tem um que é melhor, não, todos têm sua função de excelência, mas a pupila, ela tem uma função principal. É por ali que vai entrar os feixes de luz, tá? É por ali que ela é receptora de entrada de luz do nosso olho, né? Então, a gente tem o nosso olho por completo, né? A gente tem a parte branca do nosso olho, que é a esclera, a gente tem a pupila, a gente tem a íris, a gente tem o cristalino, mas a pupila é exatamente esse pontinho preto que a gente tem no nosso olho, e é aí que entra, faz a entrada de luz para o nosso olho humano. É ela que recebe, é ela que é a janela ali, é ela que é a receptora de luz para a entrada no nosso olho humano. Por isso, pessoal, né? Às vezes a gente pergunta, mas a medida, né? Eu tirei a DNP, eu tirei a altura, minha DNP ficou 2 milímetros fora, não tem problema não, né? Minha altura ficou 1 milímetro para baixo, 1 milímetro para cima.
Ah, será que vai dar problema? É aí que entra a famosa pupila, né? Porque como ela é a porta de entrada de luz, quanto mais precisa for a sua medida, mais qualidade e conforto o cliente vai ter. Porque como a entrada de luz é feita pela pupila, e quando você tira a medida, né, a DNP e a altura, ela é feita exatamente para você poder centralizar o centro da lente exatamente no centro da pupila, tá? E aí vai casar a melhor qualidade de visão na entrada da lente com exatamente a entrada dos feixes de luz que é na pupila. Então, quando você tira uma medida errada, quando você tira, quando vem aquela informação do laboratório, né? Não sei se já aconteceu muito com vocês. Ah, posso descentrar na montagem, né? Só para vocês entenderem, né? Descentração em montagem não existe, existe na surfaçagem, tá? Então, quando você descentra na montagem, na verdade, você está montando a DNP errada. Às vezes você manda uma DNP 30, né? E o pessoal do laboratório, ó, a DNP 30 não vai dar, posso descentrar para 32? Na verdade, ele está tirando ali o centro da lente, né, do centro da pupila. Isso gera, sim, um desconforto para o cliente. Tá? Então, quanto mais preciso for a sua medida, ela vai casar exatamente com o principal órgão que tem a entrada de luz do nosso olho, que é a pupila. Então, por isso que é muito importante, pessoal, a sua medida ser muito exata, tá? Porque a sua medida casa exatamente com a entrada de luz do nosso olho. Vamos para a próxima, tá? A retina. Alguém já ouviu falar na retina? Né? A retina, eu posso dizer assim que a retina é o street do nosso olho, né? Muitas vezes a gente não dá muito valor no nosso street, né? Qual que é a função do street? O street, a função dele é abordar o cliente, captar o cliente e levar para o vendedor fazer a venda, correto? Fazer um fluxo na loja. A retina, ela tem essa mesma função. A retina, ela é o órgão do nosso olho que recebe. Lembra que a gente falou ali na pupila que a entrada de luz é feita pela pupila? Depois que ela entra pela pupila, ela vai ter um receptor. Esse receptor é a retina. Ele que vai receber essa entrada de luz no nosso órgão, no nosso olho, tá? Então, ele vai ser ali o nosso street do nosso olho. Ele vai receber essa entrada de luz, tá? E aí ele vai direcionar exatamente para onde é necessário, que é para o nosso cérebro, para a formação de imagem, tá, pessoal? Então, vocês estão vendo aqui na nossa retina, na nossa imagem, tá? Ela, como eu disse, elas são um órgão fotorreceptor, ele recebe as imagens de foto que vêm de fora, tá? Ela fica localizada ao fundo do globo ocular, tá? Ela é uma membrana que fica localizada exatamente aqui no fundo do globo ocular. Então, a principal função dela é receber. Então, ela é um órgão também muito... Você vê que é muito importante no nosso olho. Você vê que todos os órgãos são interligados ao outro, né? Um vai receber, um vai direcionar. Então, quando uma função não funciona, né, ela atrapalha toda a função do nosso olho. Então, se uma parte do nosso olho não funciona, ela atrapalha totalmente o processo de visão, tá? Aqui do lado a gente tem uma imagem, não sei se vocês já ouviram falar nessa, uma doença, vamos dizer assim, descolamento de retina, né? Provavelmente já receberam algum cliente que tenha essa doença, né? Alguns têm por genética, alguns têm por algum tipo de pancada. Para quem gosta de futebol, algum tempo atrás, um jogador do Flamengo, que na época era do Santos, Bruno Henrique, ele tomou uma bolada no olho e ele teve um descolamento de retina pela pancada que ele teve no nosso olho. Então, o descolamento de retina, vocês veem aqui na foto inicial, que ela fica totalmente alinhada aqui com a parte do fundo do globo ocular, e quando você tem um descolamento de retina, na outra foto aqui, ela se solta ali do fundo do globo ocular. Isso causa principalmente falta de visão, né? Porque quando ela descola, ela não vai ter mais a mesma qualidade na recepção de imagens, tá? Então, ela não vai ter mais a mesma função. William, tem tratamento? Tem tratamento, tá? Dependendo do grau que ela esteja descolada, a maioria tem tratamento, tá? Então, com uma cirurgia, eles conseguem reverter isso, mas dependendo do grau, se ela tiver com descolamento total, pode ser muito grave e a pessoa pode até perder aí a visão, porque ela não vai ter mais essa recepção de imagem.
tá? Vamos para a próxima. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, tá? Vocês podem ir mandando no chat aqui, que a Priscila já vai me direcionando aqui para a gente poder tirar essas dúvidas de vocês. Como isso aqui é um curso, né, como a gente falou, de formação de ótica básica, né? Nos outros, na maratona, a gente fala muito e talvez ouve pouco, né? Então, aqui a gente quer ouvir vocês também, né? Sempre que surgir dúvida, vocês podem mandar no chat aí, né? E a gente vai respondendo para vocês. Não tenha medo de perguntar, né? Eu tinha um professor que falava assim que não existe pergunta besta, o besta é não perguntar, né? Às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa que está aqui no nosso curso, tá, pessoal? Então, aqui não existe pergunta ou dúvida besta. Fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas. A gente está aqui para isso. Pessoal, um outro órgão aqui do nosso corpo, ele se chama nervo, do nosso olho humano, desculpa, ele se chama nervo óptico. Como vocês estão vendo aqui, tá? Ele é uma constituição de agrupamento de fibras nervosas, né? Qual que é a principal função dela? Lembra que a gente falou no slide atrás que a retina, ela é a receptora, né? Ela recebe as imagens da nossa luz do dia a dia, tá? Depois que ela recebe, ela tem que enviar para o cérebro essa informação, né? Para o cérebro poder transformar em imagem. Então, a retina, ela recebe e aí precisa de um órgão para poder enviar para o cérebro. Esse órgão que envia para o cérebro, essa estrutura se chama nervo óptico, né? Eu costumo falar que ele é o boy da ótica, né? Ele é o que vai pegar o serviço e levar para o laboratório, né? Então, o nervo óptico, ele recebe as informações que a retina recebeu. Então, a retina, ela recebe as informações, passa para o nervo óptico, e esse nervo óptico, ele pega essas informações e leva lá para o nosso cérebro. E aí, sim, o cérebro transforma tudo isso em imagem, tudo isso em cores. Então, ele seria ali, vamos supor, o boy da nossa ótica que leva o serviço para o laboratório, né? Também é um órgão muito importante do nosso corpo, porque não adianta a retina receber e o nervo óptico não enviar para o cérebro, que a imagem não vai ser formada do mesmo jeito, tá? Então, a gente fala que é uma engrenagem, né? Tem a porta de entrada, tem o receptor, tem o nervo óptico que transporta essa imagem para o nosso cérebro, e esse nosso cérebro automaticamente transforma isso em imagem, que é o que a gente vê hoje no nosso dia a dia. Então, pessoal, aqui a gente passou algumas informações importantes de algumas estruturas do nosso olho humano, para vocês entenderem como que funciona cada estrutura do olho humano, tá? A gente não consegue entrar nas ametropias, numa receita, sem poder entender essa parte que a gente acabou de falar aqui agora, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir mandando sobre as estruturas, e aí a gente continua aqui na próxima parte. Entendendo um pouco das estruturas, agora a gente vai falar um pouquinho de ametropias ou emetropias, né? Alguém sabe aqui o que é uma ametropia? Você é uma pessoa amétrope ou você é uma pessoa emétrope? Quem já ouviu isso falar, né? Uma vez eu estava numa loja, né, e o vendedor falou para o cliente assim, o senhor tem uma certa ametropia, vou dar uma dica aqui para vocês, né? Aí o cliente olhou para ela e falou, nossa, mas isso é grave? Né? Será que eu vou... Ele ficou até assustado, né? Achou que era uma doença, uma ametropia, né? Na verdade, não, né? A ametropia, né, ou emetropia, vamos dizer assim, tem uma diferença. A pessoa que chega hoje na sua unidade, com uma receita, ela é uma pessoa amétrope, ela tem uma ametropia. Se a pessoa hoje não precisa usar óculos, ela é uma pessoa emétrope. Então, o cliente chegou na sua loja hoje, ela tem uma ametropia. Se ele chegou com uma receita, ele tem uma ametropia. Pessoal, isso vocês não precisam falar para o cliente, tá? É mais o conhecimento técnico. Claro, se vocês atenderem um médico, uma pessoa que tem esse conhecimento mais avançado, seria legal vocês usarem esse termo mais técnico para ele poder perceber que você tem o conhecimento, né, do termo técnico também para poder falar com ele, tá? Então, ametropias são doenças oculares que ocorrem devido aos erros refrativos, no quais a focalização de luz chega na retina feita de uma forma inadequada, resultando de uma perca de imagem. Pode ser corrigido com óculos, lentes ou cirurgia. Nada mais, nada menos é do que a receita que chega na sua loja.
Então, relembrando, a pessoa chegou na sua loja com uma receita, ela tem uma ametropia. Uma emetropia é o estado normal do olho, né? Então, quando uma pessoa não precisa usar óculos, quando uma pessoa não tem uma dioptria, tá? Ela é uma pessoa emétrope, tá? Então, hoje as ametropias são os nossos públicos-alvos. Quais os principais tipos de ametropia, William? Você já conhece, né? Vocês já trabalham, como vocês já estão presentes em óticas, vocês já recebem muito, né? As receitas com os principais tipos de ametropia que a gente trabalha, tá? Então, quais são eles? Miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Essas são as ametropias do nosso dia a dia. Tá? Ô, William, como que é formado esse tipo de estrutura? Como que uma pessoa tem... Como que é formado isso dentro do nosso olho? A gente já falou de alguns órgãos. Como que acontece uma miopia? Como que acontece uma hipermetropia? Por que que acontece? Né? Então, são informações importantes para a gente saber no nosso dia a dia. William, nós temos duas perguntas aqui no chat, inclusive elas estão ligadas, então eu já vou fazer aqui. Referente à retina que você tinha comentado. O que faz a retina ser descolada? Que foi a pergunta da Abigail. E a Michelle perguntou, qual o tratamento para retina descolada? Então, o que faz a retina ser descolada e qual que é o tratamento? Ah, legal, pessoal. Boa pergunta, boa pergunta. Tá? Existem dois motivos da retina ser descolada. Ele pode ser alguma patologia, alguma doença genética que ela pode ter no nosso olho. Tá? E a segunda opção, algum tipo de pancada. Né? Que nem eu falei de um jogador que tomou uma bolada no nosso olho, algum acidente que você possa ter uma pancada forte exatamente aqui na região do globo ocular. Tá? Então, são esses dois tipos de situações que podem acontecer. Alguma doença, alguma patologia que pode ser genética ou não, que pode vir de família ou não, ou que você pode adquirir durante aí a sua vida, você pode adquirir esse tipo, alguma doença nesse tipo. Tá? E a outra seria uma pancada, algum acidente que você ocorrer, né, principalmente no globo ocular, isso pode fazer o descolamento de retina. Tratamento ele é uma cirurgia, tá? Ele é um processo bastante delicado, né? Que o doutor, o especialista em retina, ele vai fazer o sistema reverso como se ele estivesse colando essa retina, né? Vamos fazer assim, em português bem chulo, não é exatamente isso, como se ele passasse um super bonde dentro do olho e ele voltasse essa retina para ela ser colada e aí ela consegue fazer a sua função normal. Lembrando que quando é um caso mais simples, é mais tranquilo. Quando é um caso que tem um descolamento total, vamos dizer assim, parcial, vamos dizer, descolamento parcial é mais fácil, o descolamento total ele é um pouquinho mais delicado para poder fazer esse procedimento. Mas assim, são poucos casos pelo que eu estudo, que eu me lembro, que quando já descobre na hora, cedo, assim, né, vamos dizer assim, consegue ser revertido com tranquilidade, tá? Mas, assim, um descolamento total, como eu falei para vocês, ele pode gerar ali uma perca de visão, dependendo da gravidade do cliente, do paciente, né? Vamos dizer assim. A gente sempre trabalha cliente, né? Mas paciente. Maravilha, Mike, muito obrigada. E aproveitando aqui a tela que você está, as principais tipos de ametropia, a Vivian Lopes, bom dia, Vivian, perguntou aqui: é verdade que existe mais tipos de miopia? É a Vivian, né? Ô, Vivian, não, a miopia, ela é um só, tá? A gente tem no astigmatismo alguns tipos de astigmatismo, mas a miopia é um só. A miopia, ela é o mesmo processo em todos os casos. Depois a gente vai falar um pouquinho dela. A gente tem alguma diferença no astigmatismo que você vai poder entender depois, mas a miopia não. A miopia é uma só.
Bom? Vamos lá, então. Vamos continuar. Qualquer dúvida, o pessoal pode mandar aqui, tá? Então, miopia, né? A gente fala que é um erro refrativo, onde as pessoas não, falar o português claro, não conseguem enxergar para longe, né? Tem dificuldade para enxergar para longe. Isso vocês devem entender, já, né? Como vocês estão aí na ótica. Ela é reconhecida pelo sinal negativo no campo esférico da receita, tá? Em uma visão normal, a imagem ela é formada exatamente na retina, tá? Então, como a gente já falou, lembra que a gente começou a falar nas estruturas do olho, tá? Então, aqui no caso de uma miopia, como funciona? Eu vou explicar para vocês. No primeiro olho aqui, como vocês estão vendo, visão normal, como que funciona a estrutura do nosso olho humano? Então, os feixes de luz, ele vem, né? Ele tem a porta de entrada pela pupila, que a gente já falou, ele passa por toda a estrutura do nosso olho, e aí ele chega na retina, exatamente aqui no fundo do nosso olho. Isso aqui seria uma visão normal de uma pessoa. O que acontece quando uma pessoa ela tem miopia? Tá? Por alguns motivos, né? Ele pode ser genético, ela pode ser, ela pode ser adquirida durante ao longo da vida da pessoa, muita exposição a aparelhos eletrônicos, todos esses processos. Então, o que acontece quando uma pessoa tem miopia? Lembra que na visão normal, a imagem ela é formada exatamente aqui na retina? Quando uma pessoa ela tem a miopia, os feixes de luz entram pela nossa pupila, aqui na segunda imagem, e ele vai passando pelo todo o globo ocular, porém, a imagem ela é formada antes. Vocês estão vendo aqui que ela não chega ao final da retina, tá? Então, ela é formada antes. E aí a pessoa tem uma dificuldade de enxergar para longe. Quando vocês vendem para o cliente uma lente negativa, vamos dizer assim, o que essa lente negativa faz? Ela vai pegar, ela vai empurrar essa imagem, que é formada antes, para trás. E aí ela vai ser formada exatamente como na primeira imagem, tá? Então, a miopia, ela é formada antes da retina. No processo normal, a visão normal, ela tem que ser formada exatamente na retina, e aí ela sendo corrigida com uma lente negativa, empurrando essa imagem para o local que ela tem que chegar. O próximo, a hipermetropia, né? A hipermetropia ela é uma dificuldade de enxergar para perto. Existem alguns casos para longe também, como vocês já devem ter percebido. Ela é formada pelo sinal positivo, tá, pessoal? No campo esférico da receita. Tá? Então, quando vocês verem o sinal positivo no campo esférico da receita, ela é uma hipermetropia. E como que essa hipermetropia é formada no nosso olho? Lembra da miopia que a gente falou, né? A miopia, a imagem é formada antes da retina, né? A hipermetropia, ela é o contrário, tá? Então, a nossa pupila recebe os feixes de luz, os feixes de luz vão passando por todo o globo ocular, todas as estruturas. Ao invés dela parar aqui na retina, ela passa direto, tá? Ela passa direto. Então, a imagem dela é formada atrás da retina, né? E aí, o que a gente faz, né? A gente coloca uma lente positiva, né? De acordo com a receita e o exame feito pelo profissional de saúde, né? E a lente positiva, ela puxa essa imagem para o local correto. Então, ela vai puxar essa imagem do fundo para exatamente onde fica a retina. Por isso que a gente falou das estruturas do nosso olho. Olha que interessante, é interligado, né? Então, a gente falou da pupila, aqui, que recebe os feixes de luz, a gente falou da retina, que é o fotorreceptor. Então, tudo é interligado, né? A gente fala que é uma engrenagemzinha. Uma parte é interligada à outra. O próximo, pessoal, o próximo é o astigmatismo, né? O astigmatismo ele é um erro refrativo, né? Ele é causado por uma alteração da nossa córnea. Lembra que a gente falou da nossa córnea lá no começo, né? Falando um português bem xoxo assim para vocês entenderem, a nossa córnea ela tem um formato parecido com uma bola de futebol americano, vamos dizer assim, né? Quem gosta de futebol americano vai entender. Então, o que acontece? Ela é mais ou menos um formato assim, né? Tá meio xoxo aqui minha imagem, mas tá bem. Então, o que acontece? Quando ela fica achatada, ela faz esse movimento. Então, ela é assim, ela começa a ficar achatada, ela começa a ficar nesse sentido assim. E aí, o que acontece? Isso você consegue ter uma imagem distorcida, tá? Então, o astigmatismo ele é uma imagem distorcida provocada
pela uma deformação ou uma má curvatura da nossa córnea. Vocês podem ver que o astigmatismo aqui na nossa imagem, ele até é formado na retina, ele não é nem antes nem depois, né? Ele é até formado na retina, só que ele é formado em vários focos, 2, 3, 4 focos diferentes, tá? Então, ele forma no local correto, só que ele forma espalhado, né? Então, ela tem essa alteração na nossa curvatura da nossa córnea, tá? O astigmatismo, ele causa uma dificuldade tanto para longe quanto para perto, né? Então, ele é reconhecido como uma dificuldade de enxergar tanto para longe quanto para perto, tá? Com imagens distorcidas, tá? E ele é reconhecido pelo sinal negativo na coluna cilíndrica, né? Então, a gente tem ali na nossa receita, a gente vai falar mais para frente sobre isso, a gente tem ali na nossa receita a coluna esférica e a coluna cilíndrica, né? E o nosso caso do astigmatismo, ele é formado por um sinal negativo na coluna cilíndrica, tá? E só antecipando aqui, todo astigmatismo, obrigatoriamente, ele tem que ter um eixo. O astigmatismo, ele é trabalhado na parte horizontal do nosso olho, tá? Então, obrigatoriamente, todo astigmatismo, ele tem que ter um eixo. Dúvidas? Pode ir perguntando, pessoal. Mike, temos dúvidas. Vamos lá. A Michele tinha perguntado referente à retina, quais são os sintomas da retina descolada ou exame para detectar? Depois tem mais algumas perguntinhas. Maravilha, boa pergunta. Quando a pessoa ela tem um descolamento de retina, se for descolamento total, ela perde ali momentaneamente praticamente a visão de um olho, tá? Se ela for parcial, ela vai ter algumas distorções, alguns sentimentos de uma falta de usar óculos, por exemplo, tá? Mas o principal, quando ele é muito grave, ela consegue perder ali uma qualidade boa da visão, ou até total momentaneamente, ela não vai conseguir enxergar, tá? Outra pergunta... Vamos lá, foi do Marcos. Deixa eu encontrar aqui a pergunta no chat. Tá, tinha perguntado do exame, né? O exame é uma retinoscopia que consegue perceber ali nesse exame se ela está descolada ou não. Mas automaticamente, quando a pessoa sente esses sintomas, quando ela chega no médico ali, ele faz a anamnese, ele já consegue saber ali, ele já consegue perceber na anamnese que provavelmente foi um descolamento de retina, até mesmo antes do exame. Quando ele faz o exame, ele só faz mesmo para ter certeza do grau que foi, se foi um descolamento total, se foi um descolamento parcial da retina. O Marcos já fez uma pergunta aqui mais avançada, então vou deixar para o final. A Juliana depois quer fazer também um complemento em relação à retina. Deixa eu colocar aqui também. E teve aqui umas dúvidas no chat que tivemos controvérsias, então vamos lá, ficou legal, ó. A presbiopia e a hipermetropia é a mesma coisa? A Viviane falou. Aí, uma pessoa falou, não, hipermetropia é para perto, presbiopia é dificuldade para perto e longe, ou seja, multifocal. Aí, já falaram, não é isso não. A presbiopia é a vista cansada de perto. Aí outra pessoa falou que a hipermetropia é para longe, porém a imagem é formada depois da retina. Então, esclarece aí pra gente, vai. Vamos lá, então, pessoal. Estava mudo aqui, tá? A hipermetropia, o principal causa da hipermetropia, sim, é a dificuldade para perto, tá? Então, quando a pessoa tem uma dificuldade para perto, ela é hipermetropia. A presbiopia é o que a gente vai falar aqui agora. É a famosa vista cansada, só que ela tem uma função a mais do que a hipermetropia. Ela vai ter, sim, também a graduação para perto. Só que no caso da presbiopia, que a gente vai falar aqui agora, a presbiopia ela é conhecida como uma visão cansada. Só que no caso da presbiopia, ela entra mais numa situação do cristalino, tá? Então, como que funciona no caso da presbiopia? Como você já conhece, a presbiopia, ela é a famosa vista cansada, ela é relacionada
para pessoas entre 40 e 45 anos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, tá? O que acontece? A gente tem um órgão no nosso olho chamado cristalino, vocês lembram? Cristalino, né? Que a gente falou lá no começo. Esse cristalino, ele é a lente natural do nosso olho. O cristalino, ele é responsável pelo processo de acomodação. O que é o processo de acomodação, William? É aquilo que a gente falou aquela hora que a gente estava demonstrando no slide do cristalino. Então, ele está olhando para longe e o olho faz o movimento para perto, longe, perto, longe, perto. Imagina ele fazendo esse movimento 10 mil vezes por dia durante 40 anos. A gente fala que ele vai perder elasticidade, né? Ele é como se fosse um elástico, vamos dizer assim. Deixa eu pegar minha máscara para fazer. Então, ele fica assim, ó, longe, perto, longe, perto, longe, perto. E uma hora ele não aguenta mais. E aí ele perde essa elasticidade, tá? E aí, o que acontece? Quando ele perde essa elasticidade, ele já não consegue mais fazer o movimento de acomodação como ele fazia antigamente. E aí, entra as lentes multifocais para auxiliar ele fazer esse movimento. Tá? Então, tem diferença, a presbiopia é uma coisa, a hipermetropia é outra coisa. Tá? A hipermetropia, ela só vai ser a dificuldade de enxergar para perto. Tá? A hipermetropia. No caso da presbiopia, ele já entra essa situação da perca da acomodação. Tá? Então, ela já não tem mais a acomodação que o cristalino tem durante toda a sua vida, vamos dizer assim. Tá? Ficou claro? Deu para entender a diferença? Ainda tem... Mike, aí perguntaram aqui. Então, por que a pessoa tem hipermetropia, ela não enxerga de longe? Então, por que quando a pessoa tem hipermetropia, ela não enxerga de longe? Vamos lá, pessoal. A hipermetropia, na maioria dos casos, é a dificuldade para perto, né? Como vocês já devem ter percebido. Tem alguns casos que é para longe também. Vocês vão pegar alguma receita que você vai ter o sinal positivo para longe. Mas na maioria dos casos, vocês podem ver, ele é para perto. Então, a principal dificuldade da hipermetropia, ela é para perto e não para longe. Para longe, alguns casos esporádicos que vocês têm aí na receita, tá? Ela tem uma situação diferente na formação do nosso olho, quando ela é uma hipermetropia para longe, tá? Mas existe sim, é para longe, mas os principais casos da hipermetropia é perto, tá, pessoal? Isso daí, Mike, inclusive, já fica um assunto para o nível intermediário, né? Porque hipermetropia, mas era para perto, virou para longe. Então, pessoal, vamos encerrar aqui o básico, que no intermediário a gente entra também nessas pegadinhas. A gente vai ter bastante encontro para debater isso, mas é legal, é bom essa interação, né? Quando eu faço treinamentos, eu gosto muito que o pessoal interage, porque eu não gosto de ficar falando sozinho, é mais um bate-papo que a gente faz, uma troca de conhecimento, tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem uma imagem do nosso cristalino, tá? Numa visão normal, como que ele funciona, e numa presbiopia, tá? Então, numa presbiopia, ele fica mais duro e ele perde essa flexibilidade que a gente falou. Eu costumo falar assim que nos treinamentos, né, só não vai usar multifocal quem não passar dos 40, 45 anos, né? Que as pessoas de 40, 45 anos, 50 para cima, todos, 100% da população vai ter que usar óculos. A presbiopia não tem como você fugir, a não ser que você faça uma cirurgia, claro, alguma outra coisa nesse sentido. Mas todos os clientes acima de 40, 45, 50 anos são clientes de potenciais para você, na sua unidade. Então, se você pegar a sua cidade, quantas pessoas tem acima de 40, 45 anos? 50 mil? Opa, eu tenho 50 mil pessoas para poder vender, tá? Ela só não vai ter uma receita se ela não foi ao médico ou se ela fez uma cirurgia, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas todos acima dessa idade vão ter que usar óculos, não tem como fugir. Até quando eu atendo os clientes, eu costumo falar, ó, isso aí não é só de você, todo mundo acima dessa idade vai precisar usar multifocal, não tem como fugir. Beleza? Então, esse aqui, pessoal, foi o nosso último item, tá? Eu coloquei aqui uma frase que eu vi legal. O aprendiz, ele é um mestre em formação, né?
Que nem eu falei, ninguém nasce sabendo, todo mundo aprende. Eu aprendi, eu comecei na ótica há 12 anos atrás, e quando eu comecei, né, eu comecei como um street de uma concorrente, na época não era street, era panfleteiro, eu comecei há 12 anos atrás panfletando numa ótica, né? E depois passei por todos os setores da ótica, fui montador, fui passagista, vendedor, gerente, e assim fui crescendo, mas ninguém nasce sabendo, né? Então, hoje, o pouco conhecimento que a gente tem, a gente consegue correr atrás e melhorar isso, né? E não espere incentivo de ninguém, você é o seu incentivo, né? A gente tem um número muito legal de participantes aqui. Quando a gente montou essa turma, a gente estava conversando, pô, que legal, o pessoal tá com sede de aprender, isso é muito importante, né? E a gente fala que aqui no Mercadão a gente não retém conhecimento, tá, pessoal? A gente passa, né? Muitas vezes você trabalha em outras óticas, o pessoal não ensina você a tirar uma medida, não ensina você usar um lesômetro, um exemplo, com medo de você aprender. Aqui a gente não tem isso, não. Aqui a gente não retém conhecimento, a gente repassa conhecimento para vocês, tá? O que a gente ia passar para vocês, isso era hoje era isso, tá? Espero que tenha ajudado aí no conhecimento de vocês e aguardo vocês no próximo encontro, tá? Temos algumas perguntas aqui para a gente antes de fechar. Vamos lá. Então vamos lá, as próximas perguntas aqui. Pessoal, tá muito legal a interação de vocês no chat, continuem assim. Quem souber mais também, ter mais informações, vai ajudando já os demais aqui no chat, porque é bem legal essa troca, tá bom? A gente está aqui no online, né? Mas vamos aproveitar das mesmas oportunidades que o presencial ele proporciona essa troca. Então, eu vou aqui nas ordens das perguntas que tinham ficado, tá bom? O Marcos Dian, lá no início, ele tinha perguntado. Ele falou, bom dia, Marcos. Você está aí com a gente? Eu vi que você tinha caído e voltou. Relacionado ao cristalino, o processo mais utilizado ainda é a de facoemulsificação para cirurgia da catarata? Já entrou em patologia, vamos lá, Marcos. Vamos lá. Eu não sei se é esse nome que você falou, sinceramente, mas o processo hoje do cristalino, quando ele fica com catarata, quando ele fica opaco, ele é bem simples, tá? Ele é uma sutura feita, hoje a tecnologia está bem avançada nessa questão. Antigamente, você tinha que cortar todo o olho, fazer aquele tampão. Hoje não tem mais isso. Hoje ele faz uma pequena sutura, tá? Ele como se ele quebrasse o cristalino mesmo lá dentro do olho, né? Como se fosse uma garrafa de vidro, quando você quebra, ele espedaça o cristalino dentro do olho e retira com uma sucção, tá? E aí, para recolocar a lente que vai substituir o cristalino, ele nessa mesma sutura, ele coloca, ela é bem gelatinosa, ela é bem flexível, ele coloca ela nessa pequena sutura, tá? E quando ele coloca dentro dessa sutura, ela já se expande e ela já fica na localização correta. Então, ele é simples assim, é uma lente gelatinosa, um pequeno corte que ele faz, que ele coloca lá dentro e lá ela já se abre e ela já fica no local correto que ela tem que ficar. Ele só muda, né? Ele só vai colocar como se fossem uns pezinhos nas laterais dessa lente, para ela ficar exatamente alinhada onde precisa ser. Porque na hora que ele coloca, ela não fica exatamente no eixo correto. E aí ele precisa só alinhar esses eixos, e é como se fosse dois pezinhos que ele coloca na ponta da lente para poder alinhar e ela ficar estabilizada, tá? Eu não sei se é exatamente esse nome que você falou, mas esse hoje é o processo bem tecnológico, né? Pode ver que muitas pessoas nem saem mais com tampão, ou quando sai é apenas um dia. Antigamente você ficava 3 semanas, cortava todo o olho. Isso hoje não existe mais. Um procedimento bem simples mesmo, hoje, uma cirurgia de catarata. Tá? Vocês podem até ver uns vídeos na internet aí. Eu já pude participar de uma vez com um oftalmo conhecido. Então, bem simples, tá? A pessoa sai andando, não precisa ficar deitado, nada, tranquilo. Tá? Temos mais dúvidas aqui. Pessoal, esse curso a gente vai aproveitar realmente para ter a troca. Então,
como vocês viram os primeiros minutos, aí o início do curso, o Mike vai passar toda a teoria e no final realmente a gente vai abrir para tirar dúvidas, tá bom? Então, quem conseguir permanecer aqui com a gente vai tirando as dúvidas de vocês que estão aqui no chat e de repente aí, né, quem já precisar abrir a loja, a gente já encerrou a parte conceitual. Né? O Marcos mandou aqui, é isso aí, esse processo mesmo. Aí, viu, Marcos, eu não sabia que era esse nome, agora eu sei. Tá? Mas esse é o processo mais... Maravilha. Então, pessoal, vamos tirar nossa foto aqui da primeira turma, mas não acabou, não. Quem colocou sua dúvida aqui no chat, eu estou passando ainda para o William. Então, abrem... só que legal, Mike. Olha só, meu pessoal. Mesmo no online, né, gente? É muito bom essa interação aqui de vocês, de verdade. Olha quanta gente, que legal. Isso que é o bom, né? Imagina se a gente ia conseguir colocar todas essas 80, 90 pessoas numa sala. Vamos lá, então, para a foto. Vão ter que ser duas partes da foto. Então, vamos lá para a primeira foto. Eurolens! Então, primeira foto aqui tirada, deixa eu salvar. Tem uma pasta só de foto de curso online, imagina, hein? Curso 1. Vamos para a segunda etapa da foto, que é muita gente. 1, 2 e... Eurolens! Ai, que legal! O pessoal lá com o Carlos, ó, tá em peso. Muito bom, pode. Tem bastante... O Daniel, pessoal, perguntou se esse cristalino artificial ele não tem elasticidade, tá? Ele tem, sim, a elasticidade. Normalmente, quando a pessoa faz uma cirurgia da catarata, tá? Normalmente, né, a maioria dos casos, ela não precisa mais de multifocal. Às vezes, ela vai precisar só de uma graduação para perto, né? Já aconteceu, sim, de voltar alguns casos de precisar de multifocal, mas a maioria dos casos, ela tem a elasticidade e a maioria dos casos a pessoa fica com um grau só para perto ou às vezes nem com uma graduação consegue zerar tudo, tá bom? Certo, temos mais uma pergunta aqui. A Juliana, eu vou chamar ela, que ela quer fazer um complemento para a gente. Ficou aquela dúvida ainda, Mike, em relação à presbiopia e hipermetropia, né? Então falaram, se o negativo é para longe, como na presbiopia o sinal é positivo e corrigiu longe? Aí a Roberta até perguntou, então por que o sinal positivo de hipermetropia sempre vem no campo de longe? Aí até comentaram, e são bastante as receitas com grau positivo para longe a hipermetropia. Então, esclarece essa dúvida aí pra gente, Mai. Vamos lá, pessoal. Muitas dúvidas que acontecem mesmo no dia a dia da ótica, tá? No caso da hipermetropia, ela vai definir se é longe ou perto, principalmente pela idade, tá, pessoal? Então, normalmente, é que, assim, algumas receitas, né, vai depender muito de médico. Algumas receitas, você vai ter opção de perto e longe na receita dos médicos. Em algumas receitas dos médicos, ele só te dá uma opção de campo, de longe, e, se precisar, a adição. Isso é mais questão de preenchimento mesmo, tá? Então, se ele colocar positivo ali na sua receita no grau de longe, e às vezes ele não tem o campo de perto para preencher a sua adição, pode ser que essa receita seja para perto positivo, tá? Tem positivo para longe? Tem. Numa idade simbólica, até 35, 38 anos, 33, depende muito de cliente, se tiver um positivo, ele vai ser para longe, tá? Então, o positivo ele é acompanhado muito pela idade. Se ele começa a ter uma idade acima de 35, 33, uma média assim, daí para cima, e aí ele tem uma hipermetropia, aí vai ser para perto. Então, no caso da hipermetropia, tem essa diferença, principalmente que ele acompanha a idade da pessoa, tá? E aí o preenchimento vai de cada médico. Às vezes o médico ele tem as duas opções de preencher, às vezes ele preenche, no caso lá, positivo para longe, e aí você conversando com o cliente, você percebe que o positivo é para perto, né? Às vezes é a secretária que preenche, né? O médico passa lá, preenche positivo, e a gente sabe que a secretária não tem tanto conhecimento assim, mas
Então, para ficar bem claro, a hipermetropia ela acompanha muito a idade da pessoa. Então, se for uma pessoa de 20, 25 anos que tem uma hipermetropia, automaticamente não vai ser para perto, ela vai ser uma hipermetropia para longe. Maravilha. Pessoal, eu espero que todas as dúvidas... Eu passei todas as dúvidas para o Mike, espero que todas tenham sido esclarecidas. Hoje também foi nosso primeiro dia de curso, né? Então tem bastante conteúdo aí pela frente. Juliana, então eu vou abrir aqui o seu som, que você falou que gostaria de fazer um complemento. Vamos lá. Oi, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda aqui. Obrigada. Com a loja aberta, por isso eu estava com pressa, desculpem. Olha só, eu acho que a Vivian quis dizer sobre diferenças de miopia. Miopia é, de fato, a dificuldade para longe, mas eu acho que o que ela quis dizer são como se forma as miopia, por exemplo, a miopia de curvatura, a miopia axial, a miopia congênita. Não sei se vamos estudar isso no intermediário ou se vamos só passar um basicão aí de miopia, mas eu acho que o que ela quis perguntar são os tipos de miopia de fato. Ah, tá, legal, Ju. Pode ser que seja isso mesmo. Como era um curso básico, a gente não entrou muito nisso, né? Mas se for essa questão de miopia, tem vários modelos que ela é formada, né? Que nem você falou. Então, ela pode ser congênita, você pode ver muitos nos casos que os pais já são míopes, né? Automaticamente acontece muito fácil, né? As crianças ser míope, né? Quando já nasce, às vezes no primeiro exame já dá algum grau de miopia, né? Tem os casos que é muita exposição a algum tipo de luz, né? Então tem várias, sim, nesse sentido. Se for essa a dúvida dela, então teria esses tipos de miopia, sim. Mas aí, nessa parte de miopia axial, toda essa parte a gente entraria mais num curso intermediário para poder falar sobre isso. Tá? Mas obrigado pelo complemento. É isso aí. Maravilha, Ju. Muito obrigada. Pessoal, recados importantes aqui para a gente finalizar. Obrigada para você que ficou até o final no nosso Tira Dúvidas. Aproveitem do curso, esse é o momento. Coloca sempre as suas dúvidas aqui no chat. Vão trocando também experiências. E o que é mais importante, a gente transformar todo esse conhecimento em performance. Vocês falaram lá na inscrição do curso qual que era o objetivo de vocês. Então, com todo esse conteúdo de hoje, pensem como que vocês podem trazer eles para a prática, para o dia a dia. Onde que vocês vão utilizar tudo isso? Hoje, aproveitem já alguma venda aí para utilizar tudo isso que vocês aprenderam aqui hoje, tá bom? Vocês têm o grupo do nosso WhatsApp e acompanhem ele, que a gente vai mandar todas as informações. Inclusive, o material de hoje eu vou encaminhar para vocês lá no grupo, tá bom? E a nossa fotinha que a gente tirou hoje aqui. Então, agradecer a todos que participaram aqui com a gente. Foram mais de 90 pessoas participando conosco. E agradecer ao Mike por ter compartilhado com a gente um pouquinho aí de tudo que ele sabe no nosso primeiro dia. Eu que agradeço, Pri, agradeço a presença de todos. É bom vocês interagir com a gente. E é que a gente sempre fala, né? Franquia é isso, é unidade, todos trabalharem junto, um ajudar o outro, isso é muito importante, a gente vê muito isso no Mercadão, e vamos agregar os nossos conhecimentos aí no decorrer desse curso, tá bom? Obrigado, pessoal, boas vendas, tá? Tenham uma ótima semana, um bom começo de mês de julho aí para vocês, tá? E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Segunda-feira, às 8 horas, dia 12. Até mais. Tchau, tchau.